Amados, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler dos versos de 1 a 11. João, capítulo 8, de 1 a 11. A palavra de Deus nos fala assim: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Irmãos, todos nós temos necessidades das mais variadas na nossa vida. Algumas dessas necessidades, as pessoas que convivem conosco podem nos ajudar a suprir. Mas existem algumas necessidades que só Jesus pode satisfazer. A situação daquela mulher, do texto que nós lemos, pega em ato de adultério, a colocou numa situação de extremo terror. Os sentimentos que certamente tomaram conta do coração daquela mulher, como culpa, vergonha e medo, certamente a deixou extremamente aflita e numa situação extremamente complicada. O texto bíblico diz que a intenção daqueles homens era a de provar Jesus ou tentá-lo. Algumas traduções falam em tentá-lo. Queriam, na verdade, instigá-lo a errar ou cometer um erro. Essa era, na verdade, a intenção. E era incrível como aqueles homens, até mesmo eles, também erraram, porque o texto bíblico, a palavra de Deus, no caso, fala realmente em apedrejamento, quando da lei ainda, mas fala que do homem e da mulher, não fala só da mulher, né? Então eles trouxeram apenas a mulher, esqueceram do homem, né? Que também estava envolvido na situação. E a gente vê que Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22, tudo isso aí fala exatamente sobre isso. O texto trata e fala da mulher e do homem que estavam juntos envolvidos. Então aqueles homens mostram ali, na verdade, apenas a sua má intenção. E obviamente que eles queriam ouvir Jesus dizer que ela deveria ser apedrejada. Essa era a intenção, porque se Jesus dissesse que não deveria apedrejá-la, Jesus estaria negando a lei.
Mas se dissesse que ela deveria ser apedrejada, Jesus estava descumprindo uma lei daquele momento, porque os judeus não podiam, de forma alguma, matar ninguém ou julgar ninguém à morte, porque a lei romana não permitia, e eles estavam debaixo do jugo de Roma. Só Roma poderia condenar alguém à morte naquele momento. Então vejam a sinuca que eles deixaram Jesus. Mas Jesus, com muita sabedoria, responde, aquele que não tiver pecado entre vós, então que atire a primeira pedra. Então Jesus não nega a lei de forma alguma, pelo contrário, ele afirma a lei, mas ao mesmo tempo transfere a responsabilidade para aqueles que eram os acusadores daquela mulher, para que eles mesmos julgassem a situação naquele momento. Bem, aquela mulher então fica numa situação extremamente difícil. O coração dela deveria estar muito apertado, como eu disse antes, culpa, vergonha, medo. Foi exatamente o que aconteceu naquele momento. É interessante que fatos assim acontecem por toda parte, e às vezes a gente não se dá conta deles. Há um pouco tempo atrás, recentemente, na verdade, uma jovem de 25 anos, ela acabou se enforcando, porque pessoas maldosas pegaram fotos dela em nudez e lançaram na rede social. E aquela jovem, tomada pela culpa, pela vergonha, pela dor, acabou cometendo suicídio. E fatos como esses acontecem em toda parte, em todo o mundo. Já aconteceu no Rio Grande do Sul, já aconteceu no Piauí, em São Paulo e em outras partes do mundo. Uma dessas pessoas, uma dessas mulheres que cometeu suicídio, antes de se suicidar, ela disse: hoje de tarde dou um jeito nisso, não vou ser mais estorvo para ninguém. E muitas das vezes a culpa leva a isto. Por isso disse no início que há coisas, há situações que só Jesus pode alterar, só Jesus pode mudar, só Jesus pode satisfazer. E situações como essas, em que a alma está em frangalhos, só Jesus pode de fato restaurar aquilo que envolve os nossos sentimentos e as nossas almas. Só o Senhor Jesus para trazer de fato refrigério, conforto, consolo, para que a gente tenha restaurada a nossa vida diante do Senhor. Mas o que Jesus ofereceu então a esta mulher, e que todos nós necessitamos? Eu quero destacar aqui rapidamente algumas coisas. Nós vamos perceber, e o verso 10, eu vou direto ao verso 10 desse texto, que diz assim: levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A gente vê algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, que Jesus ofereceu àquela mulher respeito. Jesus lhe deu dignidade. Quando Jesus usa o termo mulher, não é um termo desrespeitoso, pelo contrário. Jesus faz uso desse mesmo termo quando da sua mãe, lá no casamento de Caná, quando Jesus fez o seu primeiro milagre, e Jesus vira-se para Maria e diz: mulher, que tenho eu contigo? Mas não é um termo desrespeitoso, não, pelo contrário, é uma forma de tratamento, de respeito. Seria como se nós virasse para uma das irmãs aqui e a chamasse de senhora. Seria mais ou menos um termo nesse sentido, de respeito mesmo. E Jesus mostra isso em relação àquela mulher. Ele mostra respeito, ele dá dignidade àquela mulher, mesmo diante daquela situação. O sentimento das pessoas que estavam ali era de desprezo,
Desprezo é, sem dúvida, um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. E aquela mulher, ela foi tratada com dignidade pelo Senhor. Jesus não a tratou como as demais pessoas que estavam ali. Pelo contrário, ele não a olhou como um objeto, mas como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa que merecia dignidade e respeito naquele momento, como alguém que tinha necessidades profundas. Foi assim que Jesus olhou para aquela mulher. Vamos ver também que Jesus, na sua atitude, ele não só demonstra respeito e lhe dá dignidade, como ele mostra misericórdia. Jesus mostra amor, Jesus mostra compaixão em relação àquela mulher. O sentimento que embalava os corações naquele momento, na verdade, era de ódio. Aquelas pessoas que estavam ali estavam, na verdade, cheias de rancor, de ódio em relação àquela mulher, mas o Senhor, na verdade, mostra o oposto. O sentimento de falsa justiça que havia naquele momento, misturada com religião, é capaz muitas das vezes de levar as pessoas a atitudes das mais violentas a insanas que a gente possa imaginar. A gente vê isso em toda parte, no mundo inteiro. Pessoas que, em nome de Deus, em nome de uma religião, matam por toda parte, causam destruição em todo lugar, porque misturam uma falsa justiça com uma religiosidade também falsa e usam o nome de Deus para fazerem grandes males. E não precisamos ir muito longe não, irmãos, para que essas coisas aconteçam. Há muitos pais que muitas das vezes agem de forma violenta aos seus filhos em nome de uma disciplina bíblica, usam a palavra de Deus no objetivo de corrigir os seus filhos, e porque a palavra de Deus diz que deve-se usar a vara para corrigir os filhos, mas deve-se ter sabedoria para fazer isso, e não agir com violência, usando a palavra de Deus para justificar esses atos. Há muitos maridos que maltratam suas mulheres em nome de uma submissão que a Bíblia traz, como se tivessem o direito de subjugar, de tratar mal, de fazer mal, de agredir, de ofender a sua mulher. Então nós vemos que não precisamos ir muito longe para ver que as pessoas continuam usando muitas das vezes essa falsa justiça misturada com uma falsa religião para terem atitudes violentas e muitas das vezes insanas nas suas vidas. Jesus se endireita, diz o texto bíblico, olha para aquela mulher, e eu fico tentando imaginar aquele olhar, um olhar terno, um olhar cheio de ternura, um olhar cheio de amor, de misericórdia, até porque a palavra de Deus diz em João 3,17 que o Senhor não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar. Ele veio, antes de tudo, para salvar. Então, aqueles homens, no seu coração, tinham repúdio, mas Jesus tinha a aceitação de um pecador carente de misericórdia e de graça. Isso nos leva à terceira postura que Jesus tem e oferece àquela mulher, que é o perdão. Perdão. Quando ele se levanta, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém. Sumiram todos. Ninguém ficou ali para tirar a primeira pedra. Por que será, né? E a palavra de Deus diz que foi saindo dos mais velhos aos mais novos. Por que será, né? Os mais velhos devem ter mais pecado que os mais novos, não sei. Mas a realidade é que também podia ser ao contrário. Os mais velhos talvez tivessem, pela experiência, uma noção maior da realidade de pecado do que os mais jovens. Os jovens são mais voluptuosos, são mais despreocupados com essas coisas. Mas a realidade é que todos
se retiraram. E a palavra de Deus, em algumas traduções, dizem que eles saíram dali com as suas consciências pesadas em relação à palavra de Jesus. Mas a gente vê que Jesus oferece na sua atitude perdão àquela mulher, quando ele diz: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Jesus oferece perdão. Jesus está mostrando que a amava a ponto de perdoá-la. É interessante como muitas pessoas se apressam muito em estabelecer juízo, como nós vemos no texto. Muitas pessoas se apressam em condenar a atitude do outro, quando na verdade nós deveríamos olhar com amor, com graça, para oferecer sempre perdão àqueles que erram. E vejam que Jesus, ele não negou de forma alguma o pecado daquela mulher, de forma alguma, e nós vamos ver isso mais à frente no texto. Mas o perdão é importante porque ele traz alívio para o coração e para a alma, e foi exatamente isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Ao dar perdão àquela mulher, ele traz alívio ao coração daquela mulher diante daquele quadro que estava vivenciando, e ela certamente experimentou este remédio extraordinário chamado perdão, que o Senhor ofereceu naquele momento, e é um remédio que o Senhor Jesus vem oferecendo até os dias de hoje. O Senhor Jesus continua oferecendo perdão, e essa é a maior de todas as necessidades que nós temos diante do Senhor, a de ter perdão, perdão para os nossos pecados, porque só assim a gente conseguirá viver uma vida sem culpa diante do Senhor e diante dos homens. Mas o verso 11, a gente vai caminhando para o fim, diz assim: ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Vejam que Jesus, ele não deixa de lado o fato dela ter pecado, cometido um erro. Jesus não é complacente de forma alguma com o erro que ela havia cometido. Não, ele diz: vai e não peques mais. Jesus oferece àquela mulher a oportunidade de um recomeço, de começar de novo a sua vida, de ter uma vida a partir daquele momento mudada, transformada, restaurada. Não peques mais. Como nós precisamos entender isso diante de Deus, porque quando nós nos aproximamos diante do Senhor em arrependimento e confessando os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e nos dá a oportunidade de recomeçar, nos dá a oportunidade de seguir em frente sem que aqueles erros cometidos voltem a ser cometidos. Nós não podemos achar que o perdão que o Senhor oferece é a oportunidade de continuar pecando, de forma alguma. Quando nós confessamos e nos arrependemos diante do Senhor, o que temos é a oportunidade de um novo começo, de uma nova chance, de escrever uma nova história para a nossa vida. Nem eu te condeno, disse o Senhor. Eu encerro contando uma história interessante que vi de certa vez numa faculdade de propaganda. Os alunos haveriam de fazer uma prova de redação, e essa redação seria livre. Havia um tema em comum para essa prova. O tema era: descreva o que você vê nesta folha. E os alunos pegaram aquela folha, olharam para ela e viram um papel comum, mas estava em branco. Aquela folha não tinha nada escrito. Alguns alunos viraram do outro lado para ver se tinha alguma coisa, e não havia nada escrito nela. E um dos alunos lá atrás, apressadinho, levantou a mão rapidamente, chamou a atenção do professor, dizendo que não havia nada naquela folha escrita. E o professor simplesmente olhou para ele de cima dos óculos, com um olhar de repreensão, e o aluno entendeu, toda a classe entendeu, e eles precisavam olhar para a folha de escrever alguma coisa. Curiosamente, a maior parte das respostas
que teve a nota mais baixa era de que não havia nada. Era o que estava escrito, nada. Foi o que escreveram. E essas receberam a nota mais baixa. Mas, surpreendentemente, a nota mais alta que houve na turma, a nota máxima, foi de alguém que escreveu: vejo uma oportunidade. Alguém escreveu isso na folha em branco. Vejo uma oportunidade. O que eu quero dizer com essa história é que a nossa vida é como uma folha. Uma folha. Uma folha em que um dia o Senhor nos olhou com amor, com misericórdia e com compaixão. E com este olhar Ele nos estendeu perdão, de forma a fazer com que as nossas vidas se tornassem brancas como a neve. É isso que o Senhor fala em Isaías 1,18, quando fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornará. Assim é a nossa vida. E quando o Senhor perdoou os nossos pecados e tornou a nossa vida limpa, pura, branca como a neve, como diz o texto do profeta Isaías, Ele estava dando para nós uma nova oportunidade. Ele estava dando para nós a oportunidade de pegar essa folha em branco e reescrever a história da nossa vida. E eu pergunto para você: que história você está escrevendo a partir do dia em que você teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus? Que história você está escrevendo quando você partir desta vida, quando você deixar este mundo e tiver que ir para a glória? O que é que as pessoas vão dizer da história da sua vida, do que você escreveu nessa folha em branco que é a sua vida e deixou como legado para o mundo que você vive? O que você está deixando de legado? O que você está fazendo desta nova oportunidade que o Senhor lhe deu? O que estou fazendo? Se sou um crente em Jesus, o que estou fazendo dessa nova vida? O Senhor lhe amou, lembre-se disso. O Senhor estendeu a você o seu perdão. O Senhor lavou a sua vida de todos os seus pecados. E agora? O que tem sido feito desta vida, desta folha em branco que o Senhor lhe deu? Vamos cantar? Eu escolhi o hino: que estou fazendo se sou cristão? Se de fato somos um crente em Jesus, se fomos lavados pelo sangue de Jesus, o que é que nós estamos fazendo desta vida? Como nós estamos usando esta vida e essa nova oportunidade que o Senhor nos deu? Vamos cantar este hino. Vamos sentar um pouquinho. Por que cantamos este hino? Porque esse hino, ele retrata a realidade do nosso Brasil, do nosso país, das pessoas que estão à nossa volta, e que muitas das vezes é como aquela mulher. Pessoas que estão esperando por um olhar de amor, de compaixão e de perdão. Jesus não vai vir aqui para fazer isto. Somos nós que temos que fazer. Nós é que agora temos a responsabilidade, pela oportunidade nova que o Senhor nos deu, de passar a olhar para as pessoas, não com juízo, não com a finalidade de julgá-las, mas para amá-las e para dar a elas uma palavra de salvação, para que também experimentem deste amor de Deus, da graça que um dia nós recebemos para vivermos esta nova vida, para termos essa nova oportunidade. E há muitas pessoas, muita gente à nossa volta, precisando da mesma coisa. Então, o que estamos fazendo se somos cristãos?
Pense seriamente sobre isso. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós louvamos, Senhor, o Teu nome por esta manhã. Porque este é mais um dia, Senhor, que separamos para, como igreja, como Teu povo, nos reunirmos para a adoração, Senhor, para buscarmos a Tua face, Senhor, e também ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, Pai. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que nos dê direção através da Tua palavra, Pai, e que possamos entender aquilo que ela nos diz de forma a colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos. Abençoa, Senhor, o nosso dia de hoje, que o Senhor nos dê direção e sabedoria, para que a gente viva de fato como uma pessoa restaurada, lavada pelo sangue de Jesus, para que as nossas vidas, Senhor, reflitam a pessoa de Jesus em nós, para que as nossas atitudes reflitam o Teu amor, a Tua graça em relação ao nosso próximo, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para vivermos a Tua palavra em nossas vidas. Abençoa o dia de hoje, derrama, Senhor Deus, copiosas bênçãos sobre nós nesse dia, à luz daquilo que nós ouvimos nessa manhã. Que o Senhor prepare também os nossos corações já para a noite, Senhor, porque o nosso desejo é continuar Te adorando ainda nesse dia, Pai, porque esse é o dia que reservamos para esse propósito como igreja. Abençoa-nos em tudo que fizermos, é a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.